Obrigado. Vamos lá, né? Pessoal, bom dia. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos. Tudo bem? Bom, então vamos fazer aqui o nosso diálogo. São mais ou menos 11h30, né? A gente pode ir até meio-dia. Pronto, então a gente tem meia hora de conversa, tá bom? Eu não vou usar, obviamente, essa meia hora. Então, deixa eu primeiro começar me descrevendo. Meu nome é Renato, eu sou um homem branco, alto, estou aqui com uma calça jeans escura, estou com uma camisa longa de azul claro, um sapato marrom e estou usando um óculos de aro marrom também. Eu sei que muita gente está achando que eu sou só deputado, né? Chamou o deputado para falar. A nossa relação com o campo da infância e da adolescência é muito anterior a isso, tá bom? Muito anterior a isso. Eu queria falar um pouquinho de onde é que eu estou falando. Veja, a Regina e a Márcia, né, assim como a Lúcia e o Renan, muito generosamente fizeram a abertura desta mesa e muito preocupados eles, né, com o que eu estava achando desse atraso. O Bené, aqui que nós nos conhecemos há mais de 2 décadas, veja, o processo democrático, ele é um processo conflituoso, né? Ele é um processo assim, a gente precisa fazer essas aproximações nesse processo democrático. Isso para nós é muito importante. Nós brigamos muito na sociedade brasileira para a gente ter processos democráticos. E que bom que a gente voltou a ter processos democráticos. Né? Nós saímos de um processo agora no governo federal, de uma gestão do governo federal, que suprimia a participação. A participação é muito importante. E você nunca está pronto a participar, você está sempre aprendendo. Todos nós estamos aprendendo. E não necessariamente a gente aprende só em oposição, né? A gente aprende junto nos processos. Quando a gente pensa a política para a infância e para a adolescência, a gente está pensando na sociedade brasileira. A gente está pensando na criança e no adolescente, mas a gente está pensando em que sociedade a gente quer ser. Porque esta sociedade, ela fez uma determinada opção. Eu comecei a militar com os direitos humanos de crianças e adolescentes ainda na faculdade de Direito. Estou vendo aqui vários outros colegas que são do Direito também, que também são de prática de assessoria jurídica. Né? E para nós, o campo dos direitos humanos das gerações, olha o que eu estou falando, dizia o seguinte, olha, as gerações, elas têm que ter seus direitos respeitados. A infância e a adolescência, os mais idosos, a ideia de que há gerações que estão em relação. Por causa disso, eu fui para o SEDECA, para o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, fui para o CONANDA, já tive no SEDCA, já tive no CNDCA, né? E hoje eu sou servidor público, federal, eu sou analista de políticas sociais, eu estou lotado na proteção social especial do sistema SUS. Eu tenho muito orgulho de ser trabalhador do SUS. Eu sei que há muitos trabalhadores e trabalhadoras aqui do SUS, e é fundamental para o sistema de proteção social ter orgulho de ser trabalhador do SUS. Eu estou afastado, né, lá do Ministério, porque eu fui eleito e a lei obriga o afastamento imediato para a gente cumprir o mandato eletivo. E hoje eu presido a Comissão de Direitos Humanos. Na Comissão de Direitos Humanos, a gente preside o Comitê de Prevenção à Violência. Bom, nesses 10, 15 minutinhos que eu queria ter aqui com vocês, né, eu queria falar um pouquinho sobre, né, a garantia dos direitos no contexto do pós-pandemia. O Renan e a Lúcia falaram de como foi dura a pandemia. Todos nós fomos atravessados pela pandemia. Todos nós fomos atravessados por isso, que era, veja, foi um evento planetário que atravessou a vida de maneira trágica de todos nós. Por isso eu queria começar com essa palavra. Vocês estão lendo aí? Eu queria começar com isso. É um tema super difícil para nós, é muito delicado, a gente vai tratar de temas delicados. Exatamente porque a gente vai tratar de temas delicados, eu queria que a gente tivesse muita consciência do respeito que a gente tem que ter, em especial para os processos de vida e de dor que foram atravessados por milhões de pessoas no Brasil inteiro
e especialmente no Nordeste do Brasil e no Ceará, durante esse processo de pandemia. Por exemplo, eu vou contar para vocês. Aqui tem colegas que são meus conterrâneos, vai montado, né? Eu perdi 4 tios no processo da pandemia. Tá? A minha mãe faleceu no processo da pandemia, não por causa do Covid, mas no contexto da pandemia. Foram muitas perdas para nós, né? Foram muito duras. Então a gente está falando de processos que são subjetivos, são processos do coração da gente, são processos que atravessam a gente. Todo mundo nessa sala, não vou pedir para que as pessoas se apresentem, mas todo mundo nessa sala tem alguma história para contar. E são muitas histórias. Foram 700, até ontem, foram 704 mil pessoas que morreram no Brasil por causa da pandemia, por causa da Covid. No Ceará, foram 28.211, só no estado do Ceará. Tem muita gente aqui que deve estar morando numa cidade de 30 mil habitantes. Você já imaginou que 28 mil pessoas têm morrido nesse processo da pandemia? Por isso que para nós é tão importante falar desse tema com muito cuidado e com muito respeito, para que a gente possa, inclusive, falar daquelas coisas que tocam mais o coração da gente. A primeira coisa que a gente poderia ver, em especial se tratando do processo pós-pandemia, é que alguém aqui sabe da história de alguém que perdeu o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó, ou o tio cuidador, ou o responsável durante a pandemia. Não sabe? Pronto. Veja, a orfandade, né, estar órfão, é algo muito, muito profundo, é algo muito duro, né? O primeiro laço que a gente tem é o laço com quem cuida da gente, quando a gente é criança, não é? Perguntar para qualquer criança aqui, para qualquer adolescente, qual é o primeiro laço que você lembra na sua vida, qual é a primeira relação que você lembra na sua vida, vai dizer, foi a avó Maria, a tia Francisca, né, o pai Francisco, o pai João, a minha mãe, o meu pai. Esse laço, durante a pandemia, ele foi quebrado por causa da pandemia. Já pensou nisso? Vocês já pensaram em quantos milhares de crianças no Brasil podem ter perdido pai ou mãe, ou pai e mãe? Ou se não era criado pelo pai e pela mãe, era pela avó, que as avós no Brasil têm um papel super importante, né, em especial nos contextos periféricos urbanos, né? Veja, as minhas avós tiveram um papel muito importante na minha criação, porque meus pais eram de uma família que eles tinham que trabalhar desde muito cedo, não tinha com quem deixar, tinha a avó, né? Então, quantas avós foram perdidas nesse processo da pandemia? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é aqui que nós temos milhares de crianças e adolescentes que foram atravessados e atravessadas pela orfandade durante o processo da pandemia. Por que eu não estou colocando o número? A gente não sabe o número exato. Ontem, o Daniel falou uma coisa muito importante, a ausência de um sistema de informações confiável. Hoje, nós não sabemos, nós temos estimativa. Tem gente que, por exemplo, quem foi que leu o texto aqui do caderno que vocês receberam? Leu? O eixo 2 tem uma estimativa. Trabalha lá. No Ceará, nós temos 12 mil, isso é uma estimativa. A Mônica, as colegas aqui do Cética devem ter feito esse texto com base numa estimativa. Por isso que eu coloquei aqui, antes de assumir uma estimativa, eu coloquei quantos são, onde estão e como estão. Nós precisamos. Veja, a primeira coisa que me foi perguntada é qual é a agenda para a infância no contexto pós-pandemia. A primeira coisa que me coloca é o seguinte, olha, nós temos uma situação aqui. Se eu tive 700 mil pessoas, 704 mil pessoas que morreram, eu posso pressupor que elas deixaram filhos? Eu posso pressupor que elas deixaram filhos pequenos? Como é que esses filhos pequenos estão? Não, eu tenho que responder essa pergunta. Eu tenho que me questionar. Eles estão bem? Quem está cuidando deles? Eles estão matriculados na escola? Eles estão tendo assistência psicossocial? Ou seja, tem uma atenção psicossocial a esse processo? Nós precisamos de uma agenda que cuide de uma geração atravessada pela pandemia. Bom, o que o processo, né, da pandemia tem nos dado?
aumentou o trabalho infantil, aumentou a exploração sexual, aumentaram as violências contra a infância, as internações por desnutrição grave também aumentaram e aumentou a presença de crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil. Ok? Isso aconteceu. A pandemia agrava a crise social. Não é que não tinha crise social antes, a pandemia, né, começou. Quem aqui é criança e adolescente sabe que já tinha crise, né? A pandemia agravou a crise social. Ou seja, a situação das crianças piorou. A situação da infância piorou. Isso nos obriga, portanto, a pensar, eu preciso de uma agenda de proteção à infância, em especial para essa geração. Alguns países estão fazendo esse debate, que é a geração Covid, a geração pandemia, diz assim, quais são os cuidados que eu tenho que ter com esta geração? Os cuidados psicossociais, os cuidados, né, de enfrentamento às violências, porque, lamentavelmente, a pandemia, além da dor em si da doença, da ausência da convivência familiar e comunitária, da suspensão da escola, ela nos trouxe outra lamentável certeza: a casa não é um lugar seguro. É triste dizer isso, não é? Para muitos de nós, estou olhando aqui para as crianças, estou conversando aqui com os adolescentes, a casa, lamentavelmente, pode não ser um lugar seguro. E a casa tinha que ser um lugar seguro, né? Um lugar protegido para a infância e para a adolescência. Por isso, minhas amigas adolescentes, meus amigos adolescentes, ou seja, eu tenho isso aqui e tenho isso aqui, certo? Tudo isso foi muito piorado porque tinha na gestão federal um governo que era negacionista. O colega ali falou uma palavra sobre absurdo, né? Eu gostei muito, o último colega estava bem por aqui que ele falou, do absurdo, não sei o que e tal. Nós tínhamos um governo do absurdo. Era absurdo. Em que medida? Era absurdo ele negar a própria ciência, né? E negar a proteção. Como foi que ele falou? Absurdismo, não foi? Pronto, você está aqui me dizendo. Ele estava bem por aqui, eu gostei da palavra que ele usou. Aí é o seguinte, era um absurdo, tudo isso piorou. Bom, mas o nosso tempo é muito pequeno. Olha só as manchetes dos jornais. Ó, avanço da pobreza faz crescer, né, só no Ceará, em 2 anos, 5 vezes o acolhimento institucional. Pronto, agora eu vou querer falar aqui, né, com as nossas colegas da alta complexidade, que é onde eu estou lotado. Para as nossas crianças e adolescentes, a proteção social ela é dividida em básica, né, está lá no CRAS, a média está lá no CRES, né, no seu município, e a alta, que é o que o povo chama de abrigo, né? Só que a gente chama de acolhimento, porque acolhimento é melhor do que a palavra acolhimento, é melhor do que abrigo. O que é o verbo acolher? Abraçar, né? Eu acolho. Bené, no Ceará houve um aumento de 5 vezes em 2 anos. Muitas causas. Pobreza. O que é isso? A criança não tem casa. Ou a casa não é capaz de dar a ela direitos de proteção. Aí o juiz ou o conselheiro tutelar, cadê os nossos conselheiros tutelares? Então aqui, eles vão à alta complexidade, 5 vezes mais no contexto pós-pandemia. Só esse dado eu podia ficar calado agora. Eu podia ficar calado. Só esse dado dava uma conferência inteira. Não é só isso que a gente tem que enfrentar. Só esse dado de que tem 5 vezes mais criança e adolescente em situação de acolhimento dava uma conferência, porque eu tenho que me perguntar, né? Como é que eu vou refazer os laços dessas crianças com suas famílias? E se elas não tiverem mais laços familiares, como é que vai ter uma família estendida, uma família substituta? Como é que eu posso pensar essa relação dessa criança que está no acolhimento para o direito dela à convivência familiar e comunitária? Bom, eu não vou... tem muita coisa para falar, não dá tempo de falar. Bom, eu falei um pouquinho nessa situação, orfandade, violência, né, as questões duras, né? Mas tem uma questão que pega toda a infância e adolescência, né? Quem aqui começou o primeiro ano do médio em 2020? Tem só tu? Vai de onde? Quixeramobim. Então tu fez o teu primeiro ano do médio virtual, online, não foi? A minha companheira professora, eu ouvi uma fala de uma aluna dela dizer assim: eu sonhei muito para estar aqui, eu não estou conseguindo estar. Ela sonhou muito em ir para a universidade.
E o primeiro ano dela foi todo online. Né? Tu passou o teu primeiro ano do médio online, e tu passou o segundo ano do médio online. Tu foi ter acesso à classe do ensino médio em 22, né? Na realidade, 2020, tá? Novo, eu entrei, mas a gente só pôde voltar à sala de aula mesmo. 22. Fim de 2021, ninguém lembra das aulas. Tanto que os conteúdos que passavam depois eu falo, pô, a gente viu isso na sala. Vai teu nome? Heitor. Esse exemplo do Heitor é só do Heitor de Cristiano Ronaldo ou de todo mundo? Muita gente. Pronto. Alguns países, a França, por exemplo, estão fazendo o seguinte debate: como é que eu aumento pelo menos um ano de escolaridade para uma geração que foi atravessada pela internet? Tem alguém aqui de Saboeiro? Tem não? Tem ninguém de Saboeiro? Eu vou contar uma história aqui. Eu sou da Comissão de Direitos Humanos. Me liga um professor de Saboeiro de um distrito chamado Flamengo. Esse professor diz assim: olha, no distrito não tem internet. Olha que coisa linda que o professor fazia, mas ao mesmo tempo que tristeza a exclusão digital. Ele diz assim: não tem como eu dar aula online, porque essa possibilidade não existe no meu distrito, na minha comunidade. Betânia, ele batia TD. Professor do Fundamental 1. Ele batia o TD. Os mais velhos aqui sabem o que é TD, né? Os mais novos sabem? Não? É um exercício no papel xerocado. E ele ia de casa em casa deixando o TD, né, o trabalho, para fazer ali e tal. Duas coisas o exemplo do professor de Saboeiro diz: a exclusão digital, que atravessou milhões de crianças e adolescentes, né? Porque às vezes, mesmo quando tinha o chip do governo, era um chip só. Só que aí, naquela casa, tem duas crianças, tem dois adolescentes, né? E tinha que dividir. Isso era um problema. Isso que o Heitor de Cristiano Ronaldo falou, né? Nem me lembro da aula. Veja, e a educação não é só aula. A educação é contato. A educação é relação. É a experiência vivida. Então, o segundo aspecto que eu queria colocar é esse aqui, que nós temos aí, as nossas colegas aqui, não só no ensino médio, Betânia, mas em especial no ensino fundamental. Este é um problema para uma geração. A gente não pode achar que a gente normalizou. Nós temos uma situação com a atual geração que passou o Fundamental 2 e o médio em especial, né, passaram 2 anos olhando para o celular, com todos os problemas que isso causa, né? Da ausência de contato, da falta de proteção, da violência, da ausência. Veja, algum de nós aqui aprenderia a falar sozinho? Não. A gente aprende sempre com o outro, ok? Sempre com o outro. Olha o meu tempo aí, por favor. 3. Saúde mental. A Covid foi muita tristeza, não foi? Muita tristeza. Uma tristeza que não tem nome. Não foi? Estou vendo aqui os adolescentes. É uma tristeza que não tem nome. Veja, eu recebi várias questões de saúde mental de adolescentes lá na comissão. Essa é uma tristeza que, eles dizem assim, uma tristeza que não tem nome. Por quê? Porque é isso, é uma coisa que não sabe. Por exemplo, né, as crianças e adolescentes com os quais eu convivo na minha família choravam com medo. O medo do vírus, o medo da morte, o medo da perda, né? O medo, olha, as notícias não pode pegar, não pode ver, não pode estar junto. Você dizer para uma criança que ela não pode abraçar a outra, é muito duro isso. Isso gera um impacto muito grande. Então a nossa agenda ela tem que necessariamente dar conta de um gravíssimo problema de saúde mental. Esses dados aqui, eu ia ler numa coisa maior, numa apresentação maior, eu não vou ler, mas eu deixo esses dados para você. São os dados de quem não aguentou mais, né? Os dados de quem não aguentou mais. Nós precisamos muito pensar essa agenda da prevenção ao suicídio, né? De quem não aguentou mais e de tanta tristeza. Ou seja, o número de mortes, por exemplo, o suicídio no Ceará, em 22 ultrapassou o número de acidente de trânsito, por exemplo, no caso de acidente de moto, né? E aí, nós temos um problema grande de ausência de saúde mental. Eu botei o dado de Fortaleza, mas é porque talvez eu não tenha o dado de Quixeramobim, eu não tenho o dado de Jijoca, eu não tenha o dado de Barbalha, mas o que eu sei é o seguinte: nós temos mais crianças e adolescentes que precisam de cuidado
cuidado em saúde mental. E eu preciso de saúde, eu preciso de saúde mental. Eu não tenho saúde mental para todo mundo. Bom, violência. Aqui são os dados relativos em especial ao homicídio, que é a violência mais grave, né? a violência letal. Nós tivemos uma manutenção muito grande, né? Só no ano passado eu tive 8 adolescentes assassinados por semana no estado do Ceará. Né? Vocês conhecem aquele nosso trabalho do Cada Vida Importa? Sim. Pronto, entra lá, todos esses dados estão lá, cadavidaimporta.com.br, cadavidaimporta.com.br. Né? Nós, na SEDUC, estamos nesse trabalho agora de que cada escola tem um comitê de prevenção, tem uma resolução do SEDCA, minha querida Mônica, super importante, que cada município tem que ter um comitê de prevenção à violência. Isso para nós é muito importante, dialoga com aquela agenda de proteção à violência que o Bené estava colocando ontem. Nós temos que ser muito melhores na nossa prevenção. Quanto tempo eu tenho? Só tenho 5 minutos? Então, pula. Aí, deixa aí, outro dia a gente conversa pela rede, a gente conversa por telefone, por WhatsApp, conversa, né? A gente vai aí, vamos lá. Eu comecei com a palavra respeito. A expressão do meio que eu queria falar é cuidar é revolucionar. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para as nossas crianças e adolescentes. O cuidado pode ser uma política? Deve ser. Veja, o direito, ele guarda, sobretudo, uma obrigação, que é uma obrigação de cuidar. Cuidar é o ato humano mais revolucionário. É quando eu saio de mim e encontro você. O cuidado, ele é essencialmente revolucionário. É quando eu me desloco em relação ao outro. Eu vou, né, para o outro. Né? E por isso que é tão importante, no contexto da pandemia, ter uma agenda de cuidado, uma linha de cuidado para a geração atravessada pela pandemia. Eu sei que muita gente que está mais velha do que eu pode dizer assim, a gente, sem a pandemia e antes da pandemia, já tinha uma tonelada de problema. O que você está dizendo é que, então, aumentou, e aumentou o nosso compromisso ético. Ou seja, eu não estou apagando os problemas que tinha antes, né? Política pública no Brasil diz assim, tem política para prevenção à violência? Tem, mas está faltando. Tem política de saúde mental? Tem, mas está faltando. Tem, mas está faltando. Né? E tem algumas políticas que são muito importantes, de fato. Né? Nós, aqui no Ceará, nós temos vários exercícios de política que nós nos orgulhamos delas, mas elas precisam ganhar escala. Inclusive, algumas delas merecem ganhar uma escala nacional. Veja, tem um pensador que a gente gosta muito, né, na área da infância, que ele diz assim: sejamos nós os primeiros críticos dos nossos sucessos. É muito importante, é difícil isso, hein? Mas é muito importante. Sejamos nós os primeiros críticos dos nossos sucessos, porque a gente não conseguiu tudo ainda. Porque o que está escrito no ECA? Todos os direitos para todas as crianças. Proteção integral dos direitos. O que está escrito na Constituição? Todos os direitos para todas as crianças. Por que isso? Porque a criança é melhor que o adulto? É porque para a sociedade ser justa, eu preciso exercitar o direito da infância. Por aqui teve um debate, eu adorei esse que estava ali no meu time, eu estava prestando atenção em tudo que vocês estavam dizendo. Teve aqui um debate se tinha adolescente contra adulto, adulto contra adolescente. Esse debate não é legal. O debate é o seguinte: eu quero uma sociedade que caibam todos. Para essa sociedade caberem todos, eu preciso ter um olhar especial para as primeiras gerações. Porque as primeiras gerações, inclusive, elas são historicamente, né, historicamente lhes foram negados os direitos. Eu preciso garantir às primeiras gerações dos direitos. Não é uma questão de ser melhor ou ser pior, ou estar em disputa geracional. Não é uma disputa de geração adulto versus adolescente, adolescente versus adulto. É que sociedade nós queremos ser daqui para frente. Ok? Por isso que cuidar é revolucionário para nós. Bom, e cuidado vira política com um negócio com um nome chamado proteção.
E a proteção ela pode estar na escola, com o Comitê de Prevenção à Violência. Veja, né, essa experiência do Ceará merece ser nacionalizada. A gente está conversando com o ministro Silvio de Almeida e com o secretário Cláudio para a gente nacionalizar essa experiência de ter uma legislação estadual que determina que toda escola tenha um protocolo, um comitê de prevenção à violência e de mediação. Essa política, por exemplo, pode ser nacionalizada. Isso é muito importante para nós. A integração das políticas. Ontem o Bené falou uma coisa muito importante. Uma criança que busca proteção, ela tem que andar em muitos lugares? Não deveria andar. Tinha que andar num lugar só. Na verdade, uma criança que precisa de proteção, a proteção tinha que chegar a ela. O nosso ideal, o ideal é que ela, não é que ela vá procurar proteção, que a proteção chegue nela. É que a escola, a saúde, a assistência social pudesse acionar a proteção e a proteção era. Diretor, quantos minutos você tem? A palavra cuidado e proteção se relaciona muito no que o senhor está falando, de que tem que chegar até a criança, porque o cuidado tem que ser com a criança, porque a criança ela não tem a força, a capacidade, a agilidade. O adulto ele já tem mais conhecimento, ele já sabe como se agilizar. Ele não precisa ser tão cuidado, mas que, obviamente, não deve ser abandonado nenhum cidadão. Todos nós merecemos cuidado. Exatamente. Mas a criança ela precisa, a criança e o adolescente precisam de um cuidado maior, porque eles ainda não são realmente independentes. O Heitor está dizendo uma coisa, o ECA diz assim, né? Condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Eu sou uma pessoa em desenvolvimento? Não. Sim ou não? Sim. Alguém disse, sou, mas eu não sou da condição peculiar. Todos nós somos. Veja, a minha avó que partiu semana passada lá de Aumentada tinha 105 anos. Ela era pessoa em desenvolvimento. Por quê? Porque é da experiência humana. É da experiência humana. O que o ECA diz? Condição peculiar. É uma condição especial, né? É uma condição especial. Vamos pensar aqui. Está com quantos anos, Lúcia? 16. Há 10 anos atrás tinha 6. Muita coisa aconteceu nesses 10 anos, na tua vida? Não. Há 10 anos atrás eu tinha 41. A quantidade de coisa que aconteceu para a Lúcia e a quantidade de coisa que aconteceu para mim no mesmo tempo é diferente. Porque as mudanças na vida da Lúcia foram tão enormes, tão grandes, que ela é outra pessoa. Ela está aqui hoje dividindo o mês. Ou seja, por isso que é uma condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E esta pessoa ela tem 4 grandes direitos. Convenção dos Direitos da Criança. Quem foi que pegou o ECA de vocês aí? Tem o ECA aí, não tem? O finalzinho do ECA tem uma convenção. É a convenção mais assinada de todo o sistema internacional de direitos humanos, é a Convenção sobre os Direitos da Criança, 1989, e que fala em 4 grandes direitos. Direito à vida. Mas é direito a qualquer vida? Vida digna. Direito ao desenvolvimento. O que é desenvolvimento? É ampliar a potência, ampliar aquilo que eu posso ser. Direito à proteção é o direito a nunca ser vítima de violência sob qualquer hipótese. Racismo, discriminação, homofobia, né? E o direito à participação, que é o direito a ter voz e a sua voz ser levada em consideração. Diga, minha amiga, que a Regina dá para dar a minha voz de prisão aqui. Fala bem altão. Eu acho que o teu treino é muito importante a gente garantir a participação e o direito de todos tomarem a vacina. Eu vou falar disso. Um presente para você de Eusébio, para garantir que todas as crianças e os adolescentes eles possam ter de reclamação. Como é o nome da colega? Larissa Eusébio. Larissa, deixa eu falar disso. Obrigado, Larissa. Larissa já antecipou. Não tinha que ter. A Larissa antecipou. Veja, eu tinha preparado uma exposição um pouco maior, né? Eu estava aqui com um textinho, abandonei o textinho, a Larissa vai me ajudar a finalizar agora, tá? Bom, a primeira coisa é o seguinte, aquilo que o meu amigo Bené já colocou, nós precisamos de mais informação, nós precisamos de mais diagnóstico. Por exemplo, orfandade por Covid. Nós precisamos saber o seguinte, veja, não é que a orfandade por Covid seja diferente da orfandade por violência, né? Mas nós temos que saber quantas crianças de fato estão. Por exemplo, o ministro Silvio de Almeida e o presidente Lula disseram nos seus discursos de posse
Nós temos que cuidar disso. Nós temos que cuidar, é muito importante. Até porque aumentou, minha querida Yasmin, aumentou a vulnerabilidade à violência. 2, nós precisamos de uma agenda geracional. Vamos lá. O Heitor entrou no ensino médio na pandemia. Nós precisamos fazer o seguinte, olha, nós temos que saber como é que todos os Heitores, todos, né, as Lúcias, todos os Renans, como é que essa geração, né, ela vai atravessar esse seu processo, né, tendo acesso a todos os direitos, porque ela foi atravessada por algo muito, muito duro que foi a pandemia. A importância do Estado, foi a Larissa aqui que já adiantou o processo. Aqui em branco, pequenininho, tem o SUS e o SUS. Quem aqui está vacinado? Todo mundo. Quem foi que vacinou? Foi a farmácia do lado? Foi o grande mercado? Foi a corporação? Ou foi o SUS? O SUS. Foi o SUS que vacinou. E eu sou servidor público, eu tenho orgulho de ser servidor público. Todos nós fomos vacinados pela mão de um servidor da política pública. Um servidor público, às vezes mal pago, mal remunerado, com contrato terceirizado, precarizado, mas que aos milhares se expuseram no processo da pandemia. Isso quer dizer o seguinte, quem salvou não foi o mercado, foi o Estado Social. O Estado Social ele amplia a proteção, ele é civilizatório. Veja, havia um governo que queria, era negacionista da vacina. Nós defendemos o SUS, nós defendemos o Estado Social, isso é absolutamente importante. O Brasil não pode abrir mão do seu projeto ético-político, eu vou falar em especial para os gestores aqui, me permita aqui, nossas queridas crianças e adolescentes, de ter Estado Social forte, entregando políticas para toda a população. Isso é fundamental. Relação ambiente e saúde. Eu estava conversando com a Fátima aqui do lado. Todo mundo falou na pandemia, mas a pandemia é fruto de um desequilíbrio ambiental. Todo mundo aqui é natureza. Vocês já cuidaram disso? Estou vendo aqui as nossas colegas indígenas, por exemplo, uma relação filosófica profunda com a natureza. Você sabe qual é o grande aprendizado que a gente tem que ter da pandemia? É que nós somos natureza. E se a gente não cuida da natureza, a natureza desequilibrada se volta contra nós, inclusive. Veja, os epidemiologistas estão dizendo que as pandemias vão ficar frequentes. Vocês já pensaram nisso? Por isso que a relação ambiente e saúde é fundamental para a gente pensar as presentes e futuras gerações. Fortalecer a proteção social especial. Yasmin, Mônica, veja, qual é a pergunta que vocês me fizeram? Qual é a agenda pós-pandemia? Eu preciso fortalecer a proteção social especial. Eu tenho mais gente, vamos perguntar aqui para as crianças, tem ou não tem mais criança que está precisando de proteção? Tem, porque tem mais orfandade, porque tem mais violência, né? Teve mais pobreza, então eu preciso de mais proteção social especial. Aqui eu estou puxando a brasa para a minha sardinha, porque eu sou servidor desse nível de proteção, né, mano? Nós precisamos de mais proteção social especial, muito mais. Nós precisamos de mais CREAs, nós vamos precisar de mais serviços, nós vamos precisar de agenda que chegue a quem está mais precisando. Porque quem está mais precisando, que está com os direitos violados, não pode esperar. Porque, veja, se a pessoa com 5 anos de idade ficou órfã em 20, ela está com 8 anos hoje. Já se passaram 3 anos, sem necessariamente, isso para nós é muito importante. Transferência de renda, está no texto do SEDICA, é isso, nós precisamos de transferência, muita transferência de renda, prevenção aos homicídios e demais violências. Minha colega, Larissa, Regina, vamos. Pode falar. Bem rapidinho, porque eu já estou aqui cortando de novo. Meu nome é Thaís, eu tenho 16 anos, eu represento o Ceará no Conselho Jovem da Unicef, também sou luvista. Qual é o seu time? Itaguaí. Itaguaí, muito bem. Fica localizado em Itacatuba. Você conhece demais. E aí, é legal ressaltar que quando fala de relações, ambiente e saúde, você falou sobre o nosso vínculo com o meio ambiente. É importante falar que quando você fala de garantias de crianças e adolescentes voltado para crianças e adolescentes indígenas, é importante a gente defender o meio ambiente, principalmente dentro dos nossos territórios.
principalmente em demarcações indígenas, porque sem demarcação a gente também não vai poder garantir o direito da criança e adolescente indígena. E também dizer que eu senti um pouco de falta de mais representatividade indígena aqui, porque até onde eu vi só são 4 e nenhuma estão aí na frente, também senti falta. Vamos corrigir isso. Só para dizer que é importante cada um que esteja aqui defenda também o meio ambiente, principalmente para as garantias dessa segurança da demarcação dos meus territórios para crianças e adolescentes. Tenham mais essa base de apoio, principalmente depois de mais de 700 mortes de crianças e anomames, né? Por conta também de um desgoverno que a gente passou. Então é importante a gente frisar e ressaltar esse ponto. Obrigado, querido. Eu tenho muito ao Itaguari por causa das questões ambientais. A gente fez lá na Pedreira, a gente fez uma audiência pública, inclusive falando da Pedreira, por aí e tal. Eu preciso, a Regina está pedindo para eu terminar. 30 segundos para eu lavar. Bem rapidinho. Como deputado e também do direito humano, né? Falando sobre proteção, né? O que nós podemos fazer para proteger os nossos adolescentes agora? Só lá em São Benedito, essa semana, foram 4 adolescentes. Assassinados. Foram 4 adolescentes Betânia acabou de me dizer. mortos pelo crime organizado. Betânia acabou de me dizer, fiquei muito preocupado. Eu falei para ela, eu quero fazer uma visita lá. Inclusive, eu me conheci a política sobre drogas, né? Sou coordenador da política sobre drogas lá. E a minha preocupação é que eu estou vendo que os olhares dos governos, né? Como é teu nome, querido? William, aqui, ó. Prevenção aos homicídios. Então, não dá tempo de falar tudo que o Comitê de Prevenção de Homicídios propõe. Eu vou falar só 5 frases. A violência é retorno da segregação, a morte começa no abandono, a prevenção, ela só começa no território, lá em São Benedito. Se a morte é previsível, ela é prevenível. E cada vida importa. Essas 5 frases para nós são muito importantes. Elas são a nossa vida. A violência começa na segregação, a morte começa no abandono, a prevenção começa no território. Se a morte é previsível, ela é prevenível. Eu tenho toda a disposição de conversar com o gestor municipal, não sei quem é, com um agente de prevenção lá. Eu só preciso mesmo terminar o então, vou. Perfeito. Eu estou indo agora para o encontro nacional do PPCAN. A gente está apresentando, a gente está querendo nacionalizar uma agenda nacional de prevenção dos homicídios de 10 a 19 anos, tá? Vamos conversar sobre isso. 2 reflexões finais. Vocês estão vendo essa foto? A última pessoa, que é o Joécio, está ali. Está vendo essa foto que é lavado de motor? Hein? Está vendo, Joécio? Vai me mentir, não. Falando a verdade, né, Joécio? Essa foto é uma foto muito bonita. O que vocês estão vendo nessa foto aí? Só a galera daqui. Tem mais? Não, tem mais. Mais coisa do que isso. Por que aquela mãe? Pode ser outra pessoa também. Hein? Cuidado, o que mais? Vem? A união entre as gerações. Do Estado. Essa mão não necessariamente é uma mão biológica, ela pode ser a política pública. A união entre as Ela pode fazer gerações. aqui, ó. Aqui, pronto, ó. É esse ato, certo? É esse ato aqui. É esse ato. Esse ato é um ato fundante da história humana. As sociedades humanas, elas fazem esse ato, certo? Não tem sociedade humana que não faça esse ato. Esse ato é fundamental para nós, é um ato fundante entre nós. E o ato de memória. Veja, nós perdemos 705 mil brasileiros, 28 mil cearenses. Eu milito também no campo do direito à memória, né? Para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça. Isso é muito importante para nós. E eu finalizo agradecendo muito ao SEDCA,
a esse convite. Adorei ter participado daquele momento inicial, né? Escutei bastante, foi muito instrutivo para mim. Agradeço a Lúcia, a Márcia, a Regina, ao Renan. Agradeço a cada um e a cada um de vocês, as Mônicas aqui, representando as minhas colegas conselheiras do Poder Público, o Bené, a toda a militância dos direitos da criança e adolescente, que é uma militância ética, uma militância ético-política, não pelo futuro, mas pelo exercício presente da transformação. O exercício presente da transformação. A gente quer a política pública dos direitos da criança não porque vai ser futuro, mas porque quanto melhor for a política para a infância e adolescente, melhor será a sociedade brasileira, mais democrática, mais justa, mais aberta, né? E, sobretudo, mais humana. Última frase. Eu fui fazer a aula inaugural de um curso da UFC. E o professor que abriu, que foi me dar a palavra, era a primeira aula presencial depois de 2 anos. Eu fiquei muito emocionado, e ele também. Ele tinha tido um Covid muito pesado. Né? Ele só disse uma frase e começou a chorar. Eu vou terminar com essa frase. Estamos vivos. O que a gente faz com isso aqui para frente? Obrigado.